Boa noite, pessoal. Bom, primeiro, obrigado pela audiência de vocês. Estamos aqui hoje reunidos para a gente fazer uma live com o tema Desmistificando o Ninjutsu. E para introduzir um pouco o assunto, a gente vai falar um pouco sobre qual que é a ideia que as pessoas têm. Quando se pensa em artes marciais, a maioria das pessoas tem uma ideia prévia que remete às competições esportivas e ao que a gente vê na mídia. Quando se fala em ninjutsu, além de evocar essas concepções sobre artes marciais, a gente também evoca a figura do ninja que existe no imaginário popular sobreposta à figura histórica. Isso faz com que nossa arte fique rodeada de especulações e dúvidas, tanto por parte de quem acaba de conhecer, quanto por parte de alguns dos alunos. Para apresentar um pouco mais do que é o ninjutsu praticado pela Bujinkan, a gente trouxe hoje aqui o sensei Fernando Cardoso, Daishi Han, fundador do Hattori Hanzo Dojo e praticante do ninjutsu há mais de 30 anos, sendo um dos pioneiros do ninjutsu no Brasil. Eu sou a Naomi, eu sou aluna do Hattori Hanzo Dojo há pouco mais de 7 anos, e para nos auxiliar nas perguntas, a gente trouxe alguns dos alunos do dojo. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem, começando pela Roberta San, por favor. Boa noite a todos, boa noite ao Sensei, as pessoas que estão nos escutando, os meus colegas aqui de bancada, Naomi, por idealizar essa entrevista, essa roda viva. Obrigado a todos que estão presentes aqui conosco. Bom, eu sou Roberta Martinez, trabalho na área de saúde, tenho 47 anos e pratico ninjutsu há 25 anos. E como muita gente já me conhece, eu sou direta e eu vou direto ao assunto inicial, que inclusive foi o primeiro contato que eu tive com o ninjutsu, foi através da história dos ninjas, e não propriamente dito como uma arte marcial. Eu tive contato com a história, nesse período histórico, quem eram os ninjas, esses guerreiros. Então, seguindo por esse viés, a minha pergunta é direta e simples. Sensei, os ninjas realmente existiram? Qual é o contexto histórico do ninjutsu e dos ninjas? Gostaria de ter uma explanação sobre isso, que é o início da nossa conversa aqui. Bom, boa noite a todos, né? Realmente foi interessante, antes de eu começar a responder isso, foi interessante o projeto de a gente se reunir aqui para abordar e desmistificar um pouquinho o ninjutsu, né? E focando agora diretamente na pergunta Roberta, existem muitas questões a respeito disso. A primeira delas é aquela transição entre o ninja do passado e o ninja da modernidade, né? Da atualidade. Acontece que isso acaba virando, de certa forma, uma, um tabu, né? Porque muitas pessoas hoje em dia tratam que os ninjas não existem mais, né? E, claro, o ninja do passado ficou no passado, né? O ninjutsu por si só é uma arte de transformação, é uma arte transformadora. E é uma arte marcial que nos ensina a adaptação frente ao tempo e ao espaço, né? Então, eu poderia dizer assim, de forma bem simples, que os ninjas existiram no passado, né? De certa forma, não existem mais como era no passado, mas aí é uma vírgula, né? Porque se eles não existem hoje, o que realmente praticamos, né? Então, é como pensar, por exemplo, claro, em termos de fatos históricos e de tempo e espaço, no judô, né? Judô foi a minha primeira arte marcial. E é uma arte marcial moderna, né? Vista o tempo que existe com relação ao ninjutsu, que é uma arte desde da idade feudal japonesa, né? Então, você pega o judô como arte marcial, quem que é o praticante do judô? Ele é denominado, tem um nome que é chamado de judoca, né? O mesmo eu acho que seria com relação ao ninjutsu, né? Quem que é o praticante do ninjutsu? Como que deve ser chamado, né? Isso acaba virando uma polêmica, né? Então, eu diria que o estudante, o praticante, a pessoa que está realmente em contato com a arte, não que eles sejam ninjas do passado, né? Como no passado, né? Mas eles não deixam de ser algo moderno, né? E o que vai dentro de um propósito da própria arte marcial, que é se adaptar, né? Acaba tendo essa questão de adaptação e, ao mesmo tempo, de sobrevivência, né?
Então, assim, os ninjas do passado existiram de fato, né? Historicamente eles existiram, né? Mesmo que a própria sociedade japonesa, assim, de uma forma de tabu, ainda negue esse tipo de coisa, né? Mas os fatos históricos dizem que eles existiram. Agora, nós que somos praticantes temos que ter a certeza sobre isso, né? E é por isso que estudamos ninjutsu. E eu diria que, fazendo uma adaptação ao presente, existe a conexão com o presente, com o futuro, fazendo com que esses ninjas não, de certa forma, não desapareceram, eles apenas se modernizaram, né? Então, em tempos modernos, digamos que os praticantes de hoje, entre aspas, são como ninjas, né? No passado, um ninja nunca chegava numa aldeia, num local e falava assim, olha, olha aqui, eu sou um ninja, né? Ao contrário, né? Eles se ocultavam, eles realmente se camuflavam, entre aspas, no sentido de se tornar alguém igual na sociedade. Isso não é diferente nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, a gente não precisa falar a respeito disso desta forma, né? Mas, sim, como estudantes da arte, de certa forma, buscamos esse tipo de caminho. Faz-me relembrar um pouquinho o seriado Jiraiya, que fala, por exemplo, tem uma parte da música, né, que é de abertura, e que diz respeito a alguma coisa assim, sempre vai existir Jiraiya. Sensei deve ter colocado algo com relação a isso, como se colocasse assim, entre aspas, sempre vai existir um ninja, sempre vai existir um ninjutsu. Não importa o que passe o tempo e espaço e todos os fatos históricos que ocorrem na humanidade, desde que existiu o ninjutsu, ele sempre prevaleceu e tentou se adaptar e sobreviver. Que essa é a essência da arte ninja, né? Ok? Então, é isso. Então, olá, meu nome é Karen, tenho 37 anos, eu pratico ninjutsu há um pouco mais de 7 anos, né? E também trabalho na área da saúde, especificamente em pesquisa clínica. Bem, a minha pergunta Sensei, eu sempre gostei de artes marciais, né? Desde a época que a cultura japonesa tinha sido difundida nos anos 90 no Brasil, e eu até procurei iniciar em outras artes antes, mas eu acabei não me identificando e por isso acabei largando, né? Fora isso, morando em São Paulo, a gente está super suscetível à violência urbana, eu mesmo já sofri várias vezes. Uma forma da busca que eu tenho da arte marcial é poder me proteger, me sentir mais segura, tanto a mim, independente da situação, quanto as pessoas próximas a mim. Então, a minha pergunta vai em ambos os sentidos, né? Eu sei que Sensei já treina há mais de 30 anos, né? No ninjutsu. E eu queria saber, na sua opinião, desde lá do começo dos anos 80, dos anos 90, que tinha um estereótipo grande em filmes, séries e outras mídias, até o dia de hoje, o quanto que o ninjutsu ele evoluiu, né? E quanto ele hoje ele é inclusivo, porque o meu feeling quando eu entrei foi uma das coisas que eu mais gostei, é que qualquer um podia treinar, desde que você aprendesse a técnica. Não importava se você era homem, se você era mulher, se era grande, se era pequeno, se era gordo, se era magro, você podia treinar e podia se defender. Então, quanto que hoje a nossa arte ela mudou desde então e ela abraça diferentes pessoas, independente do gênero, idade e por aí vai. Bom, Karen, com relação a essa questão, vai muito de encontro também a minha resposta anterior com relação a se os ninjas existiram ou não, mas a resposta com relação à adaptação através dos tempos, né? Naturalmente, a proposta do ninjutsu como base marcial é a inclusão, né? E dentro de uma ideia de proteção, de autoproteção. Então, não importa quem seja a pessoa, importa se ela está protegida ou não, né? Se ela tem os atributos, não físicos, mas sim os atributos internos para trabalhar essa autoproteção, né? Então, vamos colocar assim, do tempo que eu tenho de treinamento, é claro que no início, né, no final dos anos 80, quando eu comecei em 88, digamos assim, o primeiro contato que eu tive
com o ninjutsu foi em 1988, e depois, enfim, foram passando os anos. Esse ninjutsu, entre aspas, né, ele foi se adaptando e se modernizando. Mas, na verdade, não é tanto só uma adaptação e modernização. Na verdade, eu posso falar sobre a palavra evolução, né? Então, o ninjutsu, a arte ninja, ela evoluiu através da Hatsumi Sensei, né? Conforme ele, por si só, como ser humano e praticante, evoluía, né? Ele passava e transmitia, e ainda transmite essa evolução para os seus alunos, para todos nós, né? E isso é um ponto importante sobre a ideia da conexão que se deve ter com a pessoa versus a arte marcial e o mestre, né? Então, como você comentou e perguntou sobre essa questão de inclusão, ela faz jus justamente à própria época histórica do ninjutsu, né? Não importava quem fosse a pessoa de um clã, de uma aldeia, de um grupo de camponeses que treinavam para a sobrevivência à arte, né? Isso era indiferente, né? Ou se ele sabia muito pouco desse combate. O treinamento em si, né, colocando essa questão da inclusão, era necessário para a sobrevivência. E isso não mudou nos tempos atuais, né? Ninguém precisa ter um físico perfeito para se treinar uma arte que o cinema colocou dessa maneira. Então, aí vamos um pouquinho aos filmes, ao hollywoodiano, a coisa dos filmes americanos, é uma coisa para venda, né? Os filmes, eles colocavam na época, principalmente nos anos 80, uma ideia de ninjutsu que era uma ideia americana, e eles não tinham conhecimento pleno do que realmente significava e do que realmente era a arte ninja, né? Isso veio, né, através dos ensinamentos de Hatsumi Sensei em suas viagens denominadas Taikai ao redor do mundo, né, e de vários países, vários lugares, e posteriormente com os anos que se passavam diante de seus alunos que iam visitá-lo, né, e estudar com ele lá no Japão. Então, a arte, ela não é que a arte em si é inclusiva apenas, ela sempre foi, é que a arte ela é adaptável a qualquer pessoa, não importa quem seja a pessoa que deseja praticar esse tipo de arte marcial, ela é uma arte marcial que vai se adaptar à pessoa no sentido da autopreservação. Então, basta um ser humano querer ter a autopreservação, isso vai muito além apenas da parte de artes marciais, de combate, de defesa na rua, isso também, óbvio, mas isso é mais profundo, né? A autopreservação tem a ver com outros aspectos muito mais profundos, inclusive se a gente for abordar isso, né, as pessoas, nós moramos em grandes cidades, em aspectos do cotidiano mesmo, né? Autopreservação em todos os níveis da sociedade, em casa, trabalho, família, né? Sempre promover saúde e autopreservação. Então, eu diria que, naturalmente, essa questão da inclusão já existe pela filosofia do ninjutsu de autopreservação daquela pessoa, aquele ser humano que deseja se proteger e deseja sobreviver numa situação. Situação não é só apenas combate corpo a corpo, defesa pessoal física, mas isso é mais abrangente, inclusive mentalmente falando e internamente falando, tá bom? Toma, sensei. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sensei. Sempre que a gente pode estar com o Sensei é uma oportunidade de muito aprendizado, né? Bom, eu sou Adriano, eu sou praticante há mais ou menos 2 anos. Eu treino na unidade aqui de Guarulhos, né? No Yamabushi, no dojo. Então, queria mandar um abraço para todos aí que estão nos assistindo, que vão assistir, os senpais, enfim, todos com quem eu tenho a oportunidade de aprender bastante também. A minha pergunta, ela vai ter um ponto de conexão com o que a Karen falou, e eu queria também conectar com uma particularidade aí de Sensei, que, se não me engano, o Sensei é também fisioterapeuta, né, Sensei? Então, daí a minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu gostaria de saber a opinião do senhor do ponto de vista ortopédico. Então, se você tem alguma contraindicação para quem pratica ou algo que precisa chamar mais atenção assim para quem está praticando, para quem vai começar. E a outra pergunta é do ponto de vista de biomecânica, porque como foi abordado, acho que
o ponto de vista da Karen, as pessoas às vezes mais fracas, enfim, têm as suas particularidades. E dentro de vários da amplitude de conhecimentos que tem o ninjutsu, um deles é a questão das técnicas que envolvem biomecânica. Daí eu queria, se possível, o senhor abordasse esses dois enfoques. Obrigado. Legal, Adriano. Boa pergunta. Vamos lá. Quando eu acho pertinente isso, porque isso me remete, essa pergunta me remete, inclusive, à época que eu comecei a estudar fisioterapia e via muita conexão da arte ninja, porque eu já era praticante de ninjutsu, e eu via muita conexão do ninjutsu com a fisioterapia. Na verdade, depois passando muitos e muitos e muitos anos, e hoje eu consigo ver muita conexão com o ninjutsu, com tudo que existe e todos os tipos de profissões, né? Na verdade, entra de novo nos aspectos do que eu expliquei anteriormente, que é o ninjutsu é uma arte que se adapta às coisas, né? Não as coisas que se adaptam necessariamente ao ninjutsu, né? Então, isso faz com que seja fácil entender essa questão também da biomecânica, né? Qualquer pessoa pode praticar ninjutsu independente do seu estado físico, né? Desde que possa ter talvez um mínimo de movimento, né? Mas o ninjutsu, isso eu estou falando a parte técnica, tá? Vamos especificar na parte técnica, biomecânica mesmo e técnica, né? Então, pensando nessa ideia, qualquer pessoa que tem um mínimo de movimento, ela pode já iniciar esse tipo de prática. Então, por exemplo, ortopédico, né? Se tem uma pessoa que tem algum problema, alguma questão de limitação, braço, perna, tal, temos que entender que nós temos outros membros e outras capacidades, né? Numa situação de defesa, não existe só um braço, só uma perna, ou vice-versa, né? Então, assim, essa questão ortopédica é muito comum porque em termos de sobrevivência, em outras artes marciais, em campeonato, isso pode ser relevante, mas em termos de sobrevivência, é sobre isso que se trata o ninjutsu, isso se torna mais irrelevante, né? Porque o praticante, mesmo com uma limitação X, que tenha numa questão ortopédica, vamos colocar dessa forma, ele pode continuar se defendendo, né? Ele pode continuar combatendo e logrando sucesso nessa situação, né, difícil. Então, é, é muito simples isso, porque as pessoas tendem a pensar que uma vez que você tem uma limitação, você já não pode fazer nada, né? Isso é uma grande mentira, né? Mas quando eu vi logo no começo, quando eu vi essa conexão entre o ninjutsu e a fisioterapia, eu via como a biomecânica da arte ninja era interessante para estudar a fisioterapia e vice-versa, como que eu aprendi naquela época ele ajudou no meu desenvolvimento do ninjutsu. Eu acho que cada pessoa, no fundo, tem que se preocupar e procurar dentro daquela ocupação ou daquilo que ama fazer, né, a parte do ninjutsu, qual a conexão que você possa ter com a arte ninja, né? Porque aí você vai ver exatamente que a arte ninja se adapta exatamente a determinados pontos dessa sua profissão, dessa seu ocupação, enfim, e também de quem você é, né? Isso, de novo, vai entrar nas duas respostas anteriores, principalmente na resposta da Karen, com relação às questões de inclusão. Você vê que uma pessoa, por exemplo, que não tiver um braço, não quer dizer que ela não possa praticar o ninjutsu, muito pelo contrário, né? Eu diria que talvez aí que ela deva praticar o ninjutsu, né? Para desenvolver o seu potencial e ter uma outra forma de enxergar as coisas em termos de combate, de defesa pessoal, poder usar todo o potencial do seu corpo, da sua mente, versus uma situação crítica, tá? Então, eu acho que é isso. As pessoas tendem sempre a pensar que quando você não tem determinado membro, que você não tem uma determinada, ou está numa determinada situação, né, você está vulnerável. Sim, você pode até estar vulnerável, mas se você está preparado, você não está. Então, eu acho que o ninjutsu, no fundo, é uma grande fisioterapia, né? Pessoas podem, inclusive, se reabilitar utilizando a arte marcial como um outro meio de processo terapêutico, tá? Existem muitas terapias que eu conheço que, na sua base terapêutica, nada mais é do que, se eu olhar o ninjutsu como nós conhecemos,
um ninjutsu, só que é colocado de uma outra maneira, uma maneira mais acadêmica, uma maneira mais talvez mais na área de saúde, né? O ninjutsu, como eu falei, o ninjutsu ele é um mecanismo de saúde de autopreservação. Quando eu falei autopreservação, eu já estava também querendo me referir à saúde, né? Um praticante de ninjutsu hoje, né, nós não buscamos guerra, nós não buscamos essa questão, até porque na rua a gente não está portando uma espada, verdade? Então, aonde que a gente usa o ninjutsu no nosso cotidiano? Né? A saúde é o primeiro passo, né? O treinamento da arte ninja, ele gera saúde. Então, quando a gente sai na rua, a gente, no mínimo, precisa ter uma saúde. Uma boa saúde para poder ir trabalhar, fazer a sua ocupação, voltar e voltar bem. E essa saúde, não só a saúde orgânica, né? Questão de estar pleno com o seu corpo e a sua mente, mas a saúde da autopreservação, no sentido até da defesa, né? De não ter uma agressão e etc. Então, assim, eu quero deixar claro para todos que o ninjutsu é um meio terapêutico, né? Se muitos não veem isso de forma direta e nunca foi o ninjutsu nunca existiu para isso necessariamente, mas ele é isso, né? Ele é um meio terapêutico de uma forma indireta, né? Eu não estou nem entrando na parte terapêutica específica, eu estou apenas falando de um simples treinamento, de que o praticante vai lá no tatame, faz os seus exercícios, exercícios de fortalecimento, exercícios de alongamento e etc e tal, e desenvolve todo o seu taijutsu, todo o seu taijutsu, suas técnicas e tudo mais. É algo do cotidiano. Se você promove saúde no seu cotidiano, aí vai estar a fisioterapia, vai estar a medicina e etc. E todos as profissões da área de saúde, mas eu quero ir além, né? Se cada um puder colocar isso no seu cotidiano e na sua ocupação, vai ver muito de ninjutsu em todas as áreas que cada um aí pratica ou é profissional, né? Obrigado, Sensei. Muito obrigado. Bom, aqui na sequência, então, eu vou chamar o Tibério Sam, por favor, para fazer sua pergunta. Bom, boa noite a todos, boa noite, Sensei. Só me apresentando aí para quem está nos ouvindo, né, que não nos conhece, sou Márcio Tibério, oficial do Exército Brasileiro, treino artes marciais há mais de 30 anos e ninjutsu há aproximadamente 5 anos. Sensei, eu gostaria de saber, durante meus 35 anos no Exército Brasileiro, nós sempre buscamos o objetivo final, né? Ou seja, cumprir a missão da melhor forma possível. Esse é um dilema que nós temos na caserna. Dessa forma, buscamos sempre o trabalho em equipe também. Isso é importante para a gente, como um grupo coeso, como uma família, e sempre pensando no benefício de todos, expressando os valores e os deveres arraigados em nós, tais como companheirismo, espírito de corpo, lealdade, honra, disciplina e respeito aos mais antigos e mais experientes. E aí eu me identifiquei muito com o ninjutsu, por ser uma arte dentro dos aspectos que eu descrevi agora acima. E como uma arte marcial militar, principalmente isso daí também. Assim, eu gostaria de saber o que diferencia o ninjutsu das outras artes marciais e quais os benefícios ela pode trazer para as pessoas. Bom, vamos lá, Tibério. Olha, o que diferencia são muitos aspectos. Em primeiro momento, eu diria que arte marcial é arte marcial, mas existem os aspectos do objetivo que cada arte marcial tomou, né? Quais caminhos que cada arte marcial tomou. Porque o objetivo em si são esses, né? É a defesa pessoal, a prevenção também da saúde, de certa forma, todas acabam entrando nesse contexto também, e outras questões. Mas existem muitas diferenças entre as artes marciais, mas principalmente o ninjutsu com relação às outras artes marciais. A começar de que as demais artes marciais, e eu vou colocar sobretudo as artes nipônicas, que são as artes marciais oriundas do Japão, tá? Mas isso acaba se aumentando e indo para as outras também, que é com relação ao tempo, ao histórico dessas artes marciais. A maioria delas são artes marciais modernas, né? Elas foram feitas século passado, retrasado só e ponto.
em épocas após a Era Meiji, né, na história japonesa, a qual se findou as eras e épocas de guerras, né? O Japão feudal era um país que vivia constantemente em guerras. E então as artes marciais eram diferentes naquela época. E quando se adaptou para a modernidade, né, as artes marciais foram se adaptando e também foram perdendo muito de seus aspectos de guerra, né? Muitas delas se transformando naturalmente em desporto, em artes marciais esportivas. Nunca verdadeiramente uma arte marcial foi criada ou feita para isso. Né? A arte marcial verdadeira, ela é uma arte marcial para a guerra, para a autodefesa, defesa de um clã, de uma família, até mesmo da pátria. Ela existiu para a proteção, mas com a modernidade isso foi se diluindo, isso foi se transformando em épocas atuais, muitas das artes marciais se transformam em desportos. Ok. E isso por si só faz com que muitas artes percam aspectos importantes, até mesmo da sua origem. Né? Tem artes marciais que mesmo sendo modernos, ainda tinham algumas técnicas assim que se treinavam, que se utilizava, e elas foram perdendo essas técnicas naturalmente por, por não poder usar, por exemplo, numa competição, ou mesmo que eles treinam no tatame, no dojo, não é a mesma coisa de ser isso constantemente. Muitos dojo de outras artes marciais modernas buscam, na verdade, o quê? Treinar os seus praticantes para competições. Eles deixam de ser um pouco guerreiros nesse sentido da arte marcial, né? Artista marcial, e passam a ser mais atletas, né? Onde muitas técnicas acabam se limitando a pontos, né? O que pode, o que não pode, assim sucessivamente. Isso é o que ocorreu com a modernidade das artes marciais como um todo, tá? O ninjutsu, e principalmente o ninjutsu Gatsby Sensei, ele preservou tradições antigas do Japão feudal, preservou técnicas de combate em guerra, mas mesmo assim se adaptando aos tempos. Olha que interessante. Temos uma arte marcial antiga, uma arte marcial que preservou suas técnicas iniciais ali, mas ao mesmo tempo, através dos tempos e hoje, se adaptando e se modernizando. Então a gente tem os dois aspectos aí. Temos um aspecto moderno, mas com a preservação de técnicas antigas e técnicas de combate que, inclusive, se utilizaram em guerras no passado. E isso por si só já deixa a arte marcial numa base, uma base mais forte, né? Numa base mais próxima do que é a arte marcial de guerra, a arte marcial em si. Utilização de armas é um outro ponto importante, né? Não todas as artes marciais utilizam. Ora, em guerra você não vai corpo a corpo, né? Durante uma guerra existem as armas, existem os aspectos com as armas. E isso as outras artes marciais deixaram de lado naturalmente, nem, nem, nem mesmo era o propósito de muitas delas, né? Muitas delas, o propósito é justamente não usar as armas, né? Mas o ninjutsu não, o ninjutsu mantém os aspectos antigos com as armas também, mas sem deixar o taijutsu, a técnica corporal, que é tão mais importante que a própria técnica que se trabalha com as armas. Então, eu diria assim, são muitas as questões, né? Desde da de diferença entre artes marciais modernas e o ninjutsu que ainda prevaleceu coisas do passado no seu histórico. Desde as questões das técnicas de guerra e as técnicas preservadas até a adaptação do passado ao presente. Agora, é claro que uma arte marcial como um todo, independente de sua origem, vai muito à prática a ideia de quem está praticando, né? do estudante, do praticante. Porque não é uma questão só se tem mais técnica, menos se usa arma ou não, mas sim o qual ele se dedica àquele treinamento. Né? Então, aí é o espírito do praticante, do guerreiro que tá estudando aquela arte marcial que vai preservar e vai fazer uma arte marcial e ir para frente, né? Mas, assim, eu poderia citar muitos aspectos de diferença, né? Outro aspecto muito forte do ninjutsu com relação às outras artes marciais modernas, principalmente, é a questão do treinamento interno, né? Das tradições internas. Mas, enfim, cada um deve buscar o seu caminho, né? E você tem uma série de artes marciais é,
tanto a maioria delas, as mais modernas, né, que é denominada Gendai Budo, né, como as antigas, né, que eram denominadas Koryu, né, Budo, né, Koryu-ha Budo, que eram artes marciais que eram focadas mais nas escolas, né? A época das guerras no Japão eram mais focadas nessas escolas, por exemplo, né? Então, as artes antigas morreram, a maioria delas morreram, são poucos os lugares, ou dojos, etc., que ainda preservam esse tipo de coisa, e nós que estudamos esse tipo de arte marcial, se estudamos é porque buscamos essa diferença, né? Esse diferencial, a qual uma arte marcial não serve apenas para competições ou medalhas ou troféus, isso é um ponto importante, né? O grande troféu de um praticante de um budô mais antigo e que não é desportivo é o fato de estar aprendendo e de estar evoluindo como ser humano e como um artista marcial. Esse é o grande troféu, né? Ninguém aqui que estuda o ninjutsu, por exemplo, está preocupado com medalhas, com decorações. Elas podem vir sob uma outra ótica, mas não sobre um aspecto de quem é vencedor e quem é perdedor. Até porque isso tudo é muito relativo, né? Em determinados momentos da nossa vida nós podemos ser vencedores, em outros momentos nós podemos ser perdedores. Quando se trata principalmente de desportos, esportes, etc. Olha, a gente está fazendo essa live aí numa época de Copa do Mundo, e é isso, ó, cada momento é um time que está na final, né? Mas quando se trata de viver, de vida, de sobrevivência e esses aspectos, você não pode ter essas questões, você sempre tem que estar atento para estar sobrevivendo em situações de guerra, situações caóticas. Lembrando que guerra não é só aquela guerra tradicional que se vê em filmes, não. As cidades, hoje em dia, travam uma batalha e uma guerra constante por causa da violência, né, de questões sociais, etc. Então, o praticante ninjutsu tem que estar muito atento a tudo isso, porque a guerra é onde a gente vive mesmo, principalmente quem vive em grandes cidades, a gente está numa profunda guerra, só que nós temos como praticantes ninjutsu tentar passar com saúde, né, passar com a plenitude do nosso corpo, mente e o nosso interno, e também passar despercebido em situações como essa para poder ter outros dias de vitórias, né? Cada dia que a gente sobrevive é um dia de vitória. Então, tá longe de qualquer praticante dessa arte marcial treinar por causa de uma honra. Agora, existem pessoas que às vezes praticam o próprio ninjutsu e vê as coisas um outro viés, de uma outra questão, né? Ou que não tem essa questão que o Tibério falou sobre a lealdade, sobre essa irmandade, né? Pensa apenas em si mesmo. Tem muito, isso é do ser humano. Então, o Sensei sempre disse que isso daí, naturalmente, as pessoas que não servem para esse tipo de arte marcial, para esse tipo de coisa, naturalmente essas pessoas se vão, né? Elas se vão porque elas se dão conta de que, no fundo, elas não se encaixam naquele grupo, não se encaixam porque elas não têm esses valores, né? Preservar determinados valores é fundamental, não só no passado, né? Mas principalmente hoje. Eu acho que hoje o que a gente pratica muito mais do que apenas as técnicas do passado, e eu acho que deveria ter sido colocado mais deve ser colocado mais em conta, são os valores que esse passado ensinou para os antigos ninjas, né, os antigos praticantes dessa arte, e que Sensei hoje nos transmite através de seus ensinamentos, né, e etc. Através dessa passagem do tempo, acho que Sensei foi um grande conector da passagem do tempo entre o passado, o presente e o futuro. Então, eu acho que os valores da arte marcial tem que estar acima de qualquer coisa, tá? É isso aí. Obrigado, Sensei. Agora, em seguida, por favor, o Vitor. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Fazer a última pergunta é difícil, né? Porque as perguntas já foram muito boas. Sensei e falou de valores, falamos aí de tantas coisas importantes. Sensei, para quem não me conhece, eu sou Victor Megido. Eu trabalho com consultoria na área de inovação para organizações e ajudo também pessoas na questão da, né, gestão de empresas, né? E aí, querendo conectar minha pergunta a tudo que já foi dito, mas vou tentar trazer um enfoque, pedir para o Sensei explanar um pouquinho mais para a gente, é que uma coisa que eu vejo muito no meu trabalho
e que eu vejo como um grande risco e perigo, né, para as organizações onde eu atuo e no mercado como um todo, mercado na área de negócios, né, é que há uma aceleração na mudança, né? Então, se nós formos comparar com as décadas passadas e até, enfim, dos anos 50 do século passado para cá, houve uma aceleração na transformação, na mudança, e nos últimos 3, 4, 5 anos parece que as coisas mudaram até muito mais rapidamente e é muito complicado até visualizar o que vai ser 2030, né? Alguns chamam de uma nova era, onde as coisas, as pessoas, né, e as coisas é frágil, é ansioso, é não linear e para alguns incompreensível, né? Então há uma grande fragmentação, né, Sensei? E uma coisa que eu procurei, encontrei no Ninjutsu, onde eu treino desde 2016, é um conceito de perseverança com intenção, né? Então, se a mudança é uma constante, perseverar com intenção na mudança, né? Buscar sempre esse balance dentro desse conceito de arte, né? Da harmonia, da arte marcial que o Ninjutsu traz. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco, porque é muito difícil, né? Acompanhar a mudança. E aí você sempre fala para a gente da questão da perseverança, da intenção, da escolha, né, Ciência? Se pudesse, por favor, explanar um pouquinho esses aspectos. Bom, Vitor, bom, primeiro que a pergunta é complexa, ao mesmo tempo ela é fantástica, né? Porque realmente, e conectando com as outras respostas minhas, olha como é importante a questão da conexão e, ao mesmo tempo, da adaptação que a arte ninja tem e nos dá como praticantes. Então, eu acho que, nesse sentido, isso mostra o poder do ninjutsu frente a não importa o que aconteça na sociedade, no mundo, né, especificamente no nosso país também, enfim, sempre a gente vai estar seguindo em frente, porque esses são os ensinamentos, e constantemente vamos estar nos adaptando às situações. Falando especificamente, por exemplo, de mercado, né, você está falando um pouco de uma coisa já mais mercadológica, talvez, mais das grandes empresas e da sociedade moderna, isso tem tudo a ver, porque, olha só, uma outra adaptação, está mostrando quanto o ninjutsu se adapta também a esse tipo de coisa. Ou seja, é mais ou menos aquela história, a gente vai dançando conforme a música, o ninja dança conforme a música, né? Mas sem deixar de perder os seus valores reais, os valores ensinados, através de geração em geração, através dos mestres para os discípulos, alunos, etc., nós, e assim sucessivamente. Então, assim, a sociedade está mudando, o mercado está mudando, e o ninja nada mais não é que ele vai mudar, vou deixar de ter esse valor para ter o valor que a sociedade impõe. Não, não é isso. O ninja, no sentido, e aí a gente entra na primeira pergunta, né? Os ninjas meio que existem até hoje. Sim, na verdade, os praticantes, nós praticantes, seres humanos, nos adaptamos à situação. A gente não vai necessariamente se tornar aquilo que a sociedade quer que nos tornemos, mas sim vamos nos adaptar para seguir o fluxo que essa sociedade nos coloca, ou que esse mercado nos coloca, né? Por isso que você vê determinadas empresas mantendo ainda assim a sua identidade, eu acho que a palavra é essa, a sua identidade como empresa, mas ela continua grande, continua tendo sucesso. Aí fala assim, como que ela conseguiu continuar tendo sucesso? Como que ela conseguiu ter ainda o prestígio que ela tem, mantendo a sua identidade, mantendo a sua essência, que é o que eu estou falando, né? São os valores, né? Mas ao mesmo tempo ter o sucesso numa época moderna. É exatamente o que o Ninjutsu tem que fazer. Ela conseguiu, não porque ela mudou igual aos outros, mas porque ela se adaptou, né? Eu acho que entra muito não a lei do mais forte, mas sim a lei do mais adaptável. E isso é ninjutsu. Ninjutsu não é a lei do mais forte. Embora pareça que isso funcione, a natureza prova que não é bem assim. O mais forte pode vencer, mas sobrevive realmente. Não é uma questão de vencer ou perder, como se fossem campeonatos de artes marciais, e sim uma questão de sobreviver ou não sobreviver. Não adianta você ser mais forte na competição e não sobreviver depois, né? Isso só é possível, e o ninjutsu nos ensina isso, a
a questão da adaptação, de superar um obstáculo de uma forma adaptativa, ou você vai voltar na sua essência inicial, que isso tem muito a ver com a resiliência que a Arte Ninja dá para todos os praticantes, como se você não voltar na sua posição original, você pelo menos mantém os seus valores. Então, acho que as empresas que têm muito sucesso, elas conseguem ter essa essência, ter esses valores antigos, ter essa questão, mas elas não ficaram no passado, elas só se adaptaram aos tempos modernos, né? E conseguiram manter essa essência antiga, só que num tempo que hoje tudo muda constantemente, né? E rapidamente, né? As crianças de hoje são crianças que é tudo para ontem, né? E se for pensar no passado, dependendo da idade de cada um de nós, os mais antigos, não, todo mundo sabia esperar, né? Isso tem que entender que isso pode voltar no futuro, né? Se hoje as coisas são muito rápidas, nem tudo no mundo é linear, existe algo sinuoso, né? O que hoje está como moda, né? Falar um pouquinho de moda, falar um pouquinho, o que hoje está em moda, amanhã pode cair de moda rapidamente. Então, não ir muito à moda, é ir mais na adaptação de um momento. Então, talvez as crianças lá na frente, quando se tornarem mais adultas ou talvez idosas no futuro, vão começar a entender que em alguns aspectos vai precisar ensinar, esperar, ter a paciência de esperar, que é o que a Arte Ninja nos ensina. E isso a gente já tem de nascença em outras gerações, né? Ou seja, nós podemos estar modernos, nós podemos também querer as coisas também para ontem, mas nós não sobreviveríamos se nós não tivéssemos a questão da paciência. E empresas que têm paciência de manter o seu estado inicial, seus valores como empresa, enfim, e se adaptar aos tempos modernos, essas daí, eu vou dar um exemplo, por exemplo, você pega a Coca-Cola é uma empresa que mantém muitos valores antigos, em seus comerciais se mantém com valores extremamente antigos, e é uma potência de empresa, e ela ao mesmo tempo ela é moderna. Como faz ela continuar sendo uma empresa tão poderosa hoje em dia, sendo que ela surgiu lá no passado em épocas que os valores eram diferentes? Mas você olha nas propagandas, ela continua tendo a sua pegada antiga também. Sente, é fantástico isso, eu acho isso. E todas as que fazem isso têm um sucesso incrível, né? Elas conseguem se adaptar aos meios. Se amanhã mudar as coisas e voltar a ser como era no passado, essas empresas já estão conectadas com isso automaticamente, entende? Eu acho que o Arte Ninja nos ensina a se mover de acordo com as circunstâncias. E é isso que eu trato no meu dojo. Nos movermos de acordo com as circunstâncias e com as situações. Não adianta eu estar um passo à frente de qualquer coisa se eu não estou preparado para estar um passo à frente. Vocês entenderam? Às vezes a circunstância pode mudar de uma hora para outra, entendeu? Como dizer assim, não cantar a vitória antes do tempo, né? Então é muito importante a gente estar vivendo o presente muito, como ensina Sensei Hatsumi, mas conectado com o passado e de olho no futuro. Olha só, estou falando dos 3 tempos: presente, passado e futuro, né? Viver muito o presente, isso é o mais importante. Estar conectado, sim, com o passado, porque é de lá que vem os valores e a essência de muitas coisas. E a arte ninja, o ninjutsu que nós aprendemos é isso, é essa conexão com o passado. E de olho, né? Andando, caminhando, keep going, seguindo para o futuro. Quando você consegue ter esse keep going, consegue caminhar para o futuro, como nós aqui seguimos treinando, não importa o que aconteça no mundo, houve a pandemia, nós treinamos durante a pandemia da nossa maneira. Passou a pandemia, agora a gente está presencial, estamos treinando, quer dizer, se adaptando ao momento, mas seguindo em frente. Se a gente consegue conectar os três tempos, é realmente a conexão perfeita. Estar no presente, sentir o passado, né? Sentir o que foi o passado, mas de olho e caminhando para o futuro. Sensei, obrigado. Enquanto você falava, me veio à mente os últimos 5 minutos em ritmo de Copa do Mundo, né? Os últimos 5 minutos da seleção brasileira, que era mais forte, né? Mas que não sobreviveu por
por tudo isso que você foi Exatamente. falando e eu fui visualizando aqueles últimos 5 minutos. Exatamente, exatamente, né? Se a gente pensar um pouquinho, a gente já está em época de Copa, a gente está fazendo essa live em época de Copa, e fazendo a conexão, como a nossa arte permite isso, fazer essa conexão com qualquer coisa. Olha, é o que eu falo. Eu falei de fisioterapia, mas posso falar de administração, empresas, podemos falar de futebol. Quer dizer, olha o Ninjutsu, como ele consegue se adaptar a tudo que está em nossa volta. Realmente é uma arte fabulosa, né? Se conectar com o combate militar também, é fantástico. Realmente a nossa arte é uma dádiva divina, né? E falando um pouquinho do futebol, foi isso. Quando o Brasil fez o seu gol, o que aconteceu é que todo mundo, tanto os próprios jogadores quanto nós, torcedores, a maioria, né, falamos: ganhamos, já passamos, né? Já vamos para a semifinal, já está ganho. E esqueceu que o time adversário também tem suas armas, também tem a sua artilharia e também pode fazer gol. E foi o que aconteceu. Ele fez gol num tempo e espaço que ninguém acreditava que ia fazer. Finalzinho do finalzinho. E aí levou os pênaltis e o resto não precisa falar. A gente já sabe o que aconteceu negativamente para nós. Ou seja, nada está ganho até que se termine, né? Nada é fim até que se termine. Mesmo quando se termine, tem que ter muita. Então, esses são valores que a arte ninja nos ensina, que o ninjutsu nos ensina, e que a gente tem que colocar em prática na vida, seja a vida pessoal, seja familiar, né? Os estudos, profissionalmente, principalmente, então, colocar profissionalmente esses valores para entender que as coisas, às vezes, a gente coloca de uma maneira, mas elas podem se reverter, né? É sinuoso, é que nem eu estou falando dos tempos. Hoje, a sociedade quer para ontem, mas amanhã isso pode se reverter. Amanhã as coisas podem mudar e tem uma tendência de mudar. Nada é tão linear assim. Então, o ninjutsu, o que é ensinado no meu dojo, que nós temos que aprender do passado é isso, que tudo pode voltar a zero, né? Nada, nada é linear. Na verdade, as coisas são, na verdade, um grande círculo, né? E que tem um começo, tem um fim, mas esse fim já é o começo de outro, se não o começo do próprio, né? E falando no futebol foi isso. O que todo mundo achou que estava tranquilo, falando do futebol, a seleção relaxou. Relaxou porque quando que você relaxa numa situação? Quando você termina um trabalho, não é verdade? Todo mundo aqui, profissional, liberal, etc., faz aquele trabalho, aqueles projetos, aquelas coisas, né? Quem lida com a saúde tem aquele passo. Terminou um tratamento, terminou um trabalho, terminou. Putz, você dá aquela relaxada, você fala, você terminou. Ali o jogo estava continuando, não terminou nada, não terminou o trabalho. Né? E mesmo que tivesse terminado aquele jogo e o Brasil tivesse ganho, ainda teria 2 jogos importantes, que então não terminou nada. Né? Terminar, no caso da situação da Copa, é finalizar com o troféu. Ou seja, o Brasil caiu pelo seu próprio peso. E isso, eu quero dizer a todos que praticam ninjutsu, que uma graduação, um título, ou qualquer outra coisa com relação a isso, como a seleção brasileira é ainda assim o maior campeão de todos, né? Seja quem ganhar agora, o Brasil segue sendo primário. Mas talvez por esse entendimento de ser o maior, de ter 5 estrelas, de ter um peso nisso, caiu com esse peso, caiu um pouco de certa forma, com um pouco de arrogância própria de achar que só porque é o Brasil vai vencer. Olha, perdeu no finalzinho justamente por causa disso. Eu acho que é justamente essa humildade que tanto a seleção, quanto as empresas, quanto nós seres humanos, na verdade tudo é feito de ser humano, então a gente já fala nós seres humanos, temos que colocar no nosso dia a dia, essa humildade de que cada dia um dia tem que ganhar, cada dia um dia, e terminar o serviço para aí sim lograr uma vitória, comemorar um sucesso em algo, né? E às vezes a gente acha que terminou um processo e ainda não terminou, ainda está no meio e precisa ainda findar ainda para realmente depois comemorar. E é isso, as empresas são as mesmas coisas, e tudo, na verdade, Vitor, reflete a sociedade. E o ninjutsu só pega o que é na sociedade e se adapta para poder se utilizar disso a seu favor. Vocês têm que fazer isso. Excelente, Sensei, muito obrigado. Com isso, a gente encerra as perguntas aqui. Sensei, primeiro, agradecemos o seu tempo disponibilizado e eu queria deixar esse espaço
para que você deixasse a sua mensagem para quem estiver nos assistindo. Bom, agradecer a todos os alunos pelo tempo, que a gente está junto, é muito importante a gente ter uma reflexão, porque as perguntas que vocês fizeram nada mais são sobre uma autorreflexão da sociedade e também da prática de cada um de vocês frente a essa arte marcial. E essa conexão entre sociedade e o que vocês são praticantes dessa arte marcial fomentou cada pergunta de vocês, todas fantásticas. Dizer também que eu gostei muito do formato, embora eu goste da coisa presencial, a gente resolveu fazer dessa forma e podemos fazer outras vezes dessa forma também, mas que possamos fazer, não importa se é online, virtualmente ou presencialmente, fazer outras sessões desta, digamos, entre aspas, roda viva, né? Dessas perguntas e respostas, para que também a gente, cada um de vocês, nós todos, possamos saber o caminho que a gente está percorrendo, né? É muito bom saber que, praticando essa arte marcial, nós estamos nos guiando por um bom caminho e que a nossa prática atual está exatamente no foco certo, né? No horizonte certo, tanto como praticante como ser humano e profissional. Então, eu queria dizer que espero que a gente possa fazer isso outras vezes, né? Seja presencialmente ou não, e convidar todos que queiram, que não conhecem o ninjutsu, que queiram descobrir essa arte marcial, tanto fisicamente, tecnicamente, como em outras ordens, né? Os aspectos filosóficos, né, os aspectos de vida que essa arte nos dá e nos fortalece também. Quem quiser descobrir isso e conhecer, para poder acessar qualquer um de nossos canais, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja diretamente pelo nosso site, www.bujinkan.com.br, e possa fazer parte do nosso plano, da nossa família e descobrir algo novo para a sua vida. Né? Então, convido a todos para que conheçam um pouco esse caminho de vida, assim como nós que aqui estamos nesse momento já conhecemos, tá? Basicamente é isso. E é importante também, para findar, que todos possam ter um momento de reflexão frente a tudo isso que a gente falou, tudo isso que foi abordado no perguntas e respostas, para justamente, isso estou falando diretamente para os praticantes, né? Para justamente se guiar pelo caminho correto da prática desse tipo de Budô tão antigo e tão bonito que é o Ninjutsu, tá bom? Tá ótimo, mais uma vez, obrigada, Sensei. E com isso a gente encerra aqui a nossa live e agradecemos a atenção de quem ficou até aqui. E caso você não seja um aluno do Dojo, a gente reforça o convite de fazer uma aula experimental conosco. Para agendar, entre em contato com a gente pelo site ou pelo Instagram. A gente tem aula em São Paulo, na Vila Mariana, e em Guarulhos também. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.